Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio do nosso podcast, Meu Menu. E hoje é o dia que a gente saliva o tempo inteiro, tá? Nós vamos falar de um produto que surgiu há mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo. E ele impera todos os lares, sejam brasileiros, internacionais, seja por onde for. Já dizia a rainha do Baixinhos, quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. E hoje, para falar de pão com a gente, quem está aqui? As meninas da Bendito Seja Padaria Artesanal. Nós vamos fazer a nossa entrevista hoje em 2 blocos. Primeiro nós vamos falar de uma questão mais estrutural da padaria e depois a gente vai para o pão, depois a gente vai pôr a mão na massa. Para começar com a gente, Lindsay Bueno. Seja bem-vinda, Li. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de estar falando com você hoje aqui. Na verdade, assim, eu costumo dizer que aqui é mais um bate-papo, tá? A gente vai conversar, vai falar do pão, falar da padaria, mas eu estou muito feliz porque eu conheço as meninas desde o começo, frequento muito a padaria, amo o pão delas. Então, mais do que apresentar o programa, a gente vai estar batendo um papo e colocando as minhas percepções também da padaria, que eu fico extremamente feliz em tê-las aqui hoje com a gente. Falar de pão e falar de padaria é um assunto muito legal, porque padaria no Brasil hoje nós temos mais ou menos 2.095 padarias. Isso mesmo. Cadastradas. E desses 295, 70.000 são padarias artesanais, que é o filão de vocês, na verdade. Exato. É o que rege a Bendito. Em que momento nasce a Bendito? De onde vem a ideia? E como que vocês se inserem nessas 70.000 padarias? Bom, Bendito é um sonho, né? Sempre foi um sonho. E não necessariamente o pão em si, mas ele acabou sendo um presente. Porque estar nesse hall aí de tantas padarias artesanais e ter o nosso nome, ter a nossa história, é muito gratificante. Uhum. Essa é a palavra, né? Então, acho que todo negócio começa com muito sonho, com amor, com dedicação, enfim. E o pão realmente foi um presente. Nós começamos a fazer pão no fundo de uma casa, aqui em São José dos Campos, em 2017. Eu e a Manu nos conhecemos trabalhando numa startup de tecnologia, educação. Nos conhecemos lá, tínhamos o sonho de empreender, até o momento que o pão veio na ideia, a calhar. Então, começamos a desenvolver esse projeto. E fazíamos feirinhas no começo. O pão de fermentação natural ainda era uma novidade ainda em São José dos Campos, isso lá em 2017. Então, ele surgiu a partir daí e começamos a fazer feiras, entregar os pães para as pessoas nas casas delas através do delivery, feirinhas de rua, dentro de shopping, dentro de condomínios, e todo mundo foi conhecendo. Até o momento que nós fizemos uma feira que foi muito bacana, Mercadinho Artesanal. Uhum. Somos muito gratas, as meninas têm até hoje. E lá realmente foi uma vitrine para nós. Uhum. Foi quando nós conseguimos 200 contatos de pessoas interessadas no nosso produto. E aí começamos a falar com essas pessoas depois e elas passaram a comprar da gente. E foi o começo, o start de tudo mesmo. Ai, que legal. Qual foi o primeiro pão que vocês fizeram? Você lembra disso? 7 grãos, talvez? 7 grãos. E esse está no cardápio até hoje. Até hoje. Esse é o que a minha esposa mais gosta. Aí, ó. Quais foram os desafios do começo? É assim, né? A gente está falando de empreender. Sim. No Brasil. Sim. A gente já sabe dos desafios que são os desafios tradicionais. E o que vocês enfrentaram? Muita coisa. Até é difícil. Essa me pegou de surpresa, mas acho que muita coisa. Acho que primeiro é você tentar tirar da sua cabeça o sonho e colocar em prática. Uhum. Começa por aí. Porque você não nasce sabendo, né? Você aprende ao longo do tempo. Então, são muitos erros e muitos acertos, né? E até para quem produz dentro de casa, você, além de seguir alguns padrões alimentares que você precisa, você também tem que estar num lugar que esteja correto, né? Você precisa abrir uma empresa, você precisa fazer a questão mais burocrática de forma correta, né? Então, acho que essa é a principal dificuldade do empreendedor pequeno no início. Falando especificamente em padaria, durante as minhas pesquisas, eu vi que existe um dado levantado em 2023, que no país
diariamente abrem-se 154 padarias, porém fecham 101 padarias. A gente tem aí 50 padarias dia que crescem e ficam, o que dá aí um crescimento anual de 20% no crescimento de padarias quando a gente fala no país, mais especificamente na região sudeste, onde é o maior número é o maior número de crescimento. Vocês já estão aí há mais ou menos 10, fazer as contas? 8 anos. 8 anos. Vamos fazer 8 anos. 8 anos, o que vocês já estão num nível de maturidade muito diferente, porque outro dado, as empresas geralmente fecham com 2 anos. É uma vitória, a gente considera uma vitória, sim. E aqui você deve eu sei essa resposta, você sabe? mas eu vou colocar você. O que você acha que se deve a essa vitória? Persistência, acima de tudo. Acreditar. Acho que muitas vezes a gente pensa em desistir, sim. Mas daí a gente segura uma mão da outra. Eu e a Manu, não, vamos continuar. Acredito que ninguém faz nada sozinho. O coletivo ele é muito forte. Então, todas as pessoas que passaram pela nossa história têm a sua contribuição. Então, nós somos muito gratos a todas as pessoas que também nos ensinaram a empreender. Né? Então, é um conjunto de coisas, mas principalmente essa persistência e ter um bom time, ter pessoas que acreditam no seu sonho junto com você. Eu, como consumidor, posso garantir para vocês que ainda não foram e irão na padaria, a qualidade do atendimento, que é totalmente acolhedor, e principalmente a qualidade dos produtos. Aí eu queria te fazer outra pergunta. Qual é o processo para vocês definirem e escolherem os fornecedores de vocês? Todos os fornecedores, sempre, desde o começo, nós fizemos muitas análises para entender qual é a qualidade. Então, acho que o que fortaleceu a gente nesse tempo foi crescer mantendo essa qualidade. A gente não abre mão dos produtos de qualidade. Então, conhecer o fornecedor, conhecer quem entrega, conhecer realmente o que ele fornece, qual é a qualidade dele, e sempre estar em contato com esse fornecedor. Nós temos missão, visão e valores da empresa, e um dos valores da nossa empresa se chama parcerias confiáveis. Nós só trabalhamos com fornecedores, com prestadores de serviço que nós confiamos e que nós entendemos que fazem jus ao nosso negócio, que acompanham o nosso propósito. Então, que é qualidade, oferecer sempre o melhor, né? Então, desde o pequeno, vou falar até para você, exemplo mesmo. Nós acabamos de fazer uma parceria com uma microqueijaria do interior de Minas, Pouso Alto. O rapaz começou recentemente, ele pegou a certificação agora. Fomos lá visitar a microqueijaria, entender o processo. Ele faz um processo 100% sustentável, um ciclo fechado, onde ele não queima lenha, ele faz tudo através de biomassa. Então, assim, você conhece o fornecedor, entende o que ele também está sonhando e tentando fazer, e aí você agrega isso para o seu negócio. Isso desde o início. Nós temos também o empório que você conhece, né, que é o empório de produtos artesanais. Nós fizemos contato com cada um deles. Alguns deles participavam até de feiras e participam até hoje de feiras conosco. Então, eu acho que é primordial você entender que tem muita gente boa fazendo coisa boa. E isso a gente consegue sentir no pão, tá? Isso eu só posso garantir para vocês. Por isso que eu falei que eu fiz a pergunta, mas eu já sabia a resposta. Outra coisa que eu acho super legal para dividir também, quero que você explique para a nossa audiência, as parcerias, as benditas parcerias, as parcerias dos brunch, as parcerias dos lanches, que eu acho isso legal, que, como você disse, é uma roda, a gente acaba se ajudando, uns ajudando o outro. Explica para eles como que funciona. Mais uma vez, ninguém é nada sozinho, né? Essa é a resposta para tudo, sempre. Então, nós acreditamos muito na força do coletivo, né? O nosso pão, ele só existe porque existe não só o nosso sonho, a persistência, tudo que a gente já falou aqui, mas existe muita gente que acredita nisso também. Então, por exemplo, você já é um parceiro nosso, você já desenvolveu um lanche, né, com os nossos pães. Nós temos outros chefes que fazem muitas coisas bacanas, que nós também já convidamos para fazer esses tipos de lanches. Então, nada mais é do que fazer a roda girar e fazer com que todo mundo consiga apresentar o seu trabalho através do que a gente faz de melhor, que é o pão. O pão, ele dá inúmeras portas para nós, tanto para um menu quanto para eventos
até para você comer em casa, né? A nossa missão é realmente fazer com que a pessoa tenha uma bendita experiência na padaria ou em casa. Então, como ele te dá essas portas, por que não valorizar também o trabalho de outras pessoas que acreditam nesse projeto? Legal. E outra coisa, você até usou a palavra aí, a experiência. Como que vocês pensam na experiência do cliente? Porque na padaria, você chega, você sente o acolhimento. Tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, a gente sente esse acolhimento. Como que vocês pensam nisso? Como que vocês trabalham isso com a equipe? Treinamento, isso sempre. E nós acreditamos muito. Também temos parceiros que nos ajudam nesse treinamento, reciclagem, etc. Mas acho que, acima de tudo, todo mundo que está lá entende o amor que a gente coloca no negócio. Então, eu e Manu estamos lá todos os dias mostrando qual é o caminho, mostrando como fazer, qual é a melhor forma. Obviamente vamos errar, e já erramos muitas vezes, mas acho que também está na velocidade que a gente faz a coisa dar certo. Então, todo mundo entende esse processo. Então, a partir do momento que o seu time também agrega o seu sonho para ele, né? As pessoas agregam os nossos sonhos para elas, faz sentido, né? Pertencimento. O que alimenta a minha família, alimenta a família de todos os meus colaboradores. Então, eu acho que isso faz sentido e faz tudo acontecer da melhor forma possível. Isso a gente sente em cada prato, em cada mordida que a gente tem lá. Vocês são uma padaria, porém, além de pão, vocês servem outras coisas também. Sim. O que a gente serve lá? Foi até difícil quando nós colocamos o que nós somos, né? Porque o pão é o nosso carro-chefe, mas também por trás tem um menu todo autoral, feito com esses pães, né? E é muito legal porque você vai comer na Bendito o que você não come em outros lugares. Então, nós realmente pensamos com muito carinho, principalmente aí com toda a experiência que a Manu tem na gastronomia. Desenvolvemos lanches que as pessoas só comem lá. Então, além do pão, nós temos o cardápio autoral, feitos com os nossos pães. Nós temos uma confeitaria, e que não é uma confeitaria fina, é uma confeitaria do dia a dia, mas uma confeitaria de qualidade, uma confeitaria com os melhores insumos, e sempre diferente. Então, eu sempre costumo falar que nós apostamos numa gastronomia sustentável e criativa, né? Nós gostamos muito de falar isso, porque sempre tem um pão diferente na vitrine, sempre tem uma invenção da Manu na confeitaria, sempre tem um lanche. Vamos fazer uma collab com o Cardoso. Cardoso, qual o pão que você quer para você inventar, né? Que o seu foi o Bendita Vó Dita, em homenagem à sua avó. Exato. Então, é isso, oferecer coisas diferentes. Eu acho que talvez o permanecer no mercado não esteja somente no fato de você criar e fazer acontecer, mas se reinventar a todo momento. Eu acho que a gente tenta fazer isso. Vocês se reinventam bem. O jardim continua, né? Continua. Tá. Depois, quando a Manu estiver aqui, eu vou pedir para ela explicar para vocês o que é o lanche Jardim Secreto. Meu lanche preferido lá. O que é empreender no artesanal? É difícil. É difícil. Porque uma dúvida, sem querer te interromper. Imagina. A mão de obra, você consegue mão de obra para trabalhar no artesanal? Pão artesanal? Para fazer, você consegue? Tá. O que eu acho, né? O que eu acredito que é uma vivência que nós temos. O artesanal, ele precisa ser sentido para depois ele ser colocado em prática. Então, eu e Manu, sempre sentimos a Bendito para fazer com que ela acontecesse. E os nossos colaboradores, da mesma forma. Eu não vou falar para você, eu sou responsável pelas contratações. Eu não vou falar para você que eu contrato por técnica. Não contrato. Eu contrato pessoas que estejam a fim de aprender, que estejam a fim de trabalhar, que estejam a fim de entender que esse negócio é diferente e que aqui, muito mais do que a técnica, valoriza-se a pessoa. Então, por exemplo, eu tenho inúmeras histórias dentro do nosso time que são pessoas que começaram sem saber nada e hoje já são responsáveis por times internos. Posso falar da nossa padeira, por exemplo, que é o braço direito da Manu, é o nosso braço direito. Ela começou conosco
ela fazia faxina, a gente começou a trabalhar isso com ela. Ela saiu para uma outra oportunidade, numa outra empresa, para trabalhar numa outra área administrativa. E aí, quando nós precisávamos de alguém para ensinar, fiz o contato com ela. Ela falou assim: eu quero trabalhar com vocês novamente. Manu falou: eu te ensino tudo que eu sei. Quero. Voltou, ela começou como auxiliar de padeira e hoje ela é a nossa padeira principal, com 4 ajudantes dela. Então, ela é só uma das histórias, né? Nós temos outras, mas é uma das histórias que eu gosto de contar, porque eu já ouvi da boca dela falar assim: hoje eu tenho uma profissão. Então, acho que isso faz a diferença. Então, acho que empreender no artesanal é isso. O sentir vale muito. Artesanal é fazer com amor, né? Com amor, total. Tanto é que nosso slogan é amor em forma de pão. Amor em forma de pão. Vamos lá. Como que você faz para equilibrar autenticidade, qualidade e crescimento? Vocês cresceram, vocês estão completando 8 anos. Mais ou menos há um ano atrás, vocês abriram a 2ª unidade. Sim. Que é linda, é um charme. Minha mãe esteve lá, falou: nossa, que lugar charmoso, legal. Gostou. E como que você faz para equilibrar esses 3 pilares? Tem segredo? Essa autenticidade, acho que parte da gente mesmo. É tudo que a gente é. Então, assim, nós não estamos muito preocupadas com o que as pessoas estão fazendo, porque o sol é para todos, né? E está cada um fazendo a sua forma, fazendo o seu negócio. Então, a gente olha para a gente. O que melhor de nós podemos colocar nos nossos produtos? O que melhor de nós podemos colocar no nosso atendimento? E o que melhor de nós podemos colocar no nosso crescimento? E existiu um momento, sim, em que nós estávamos bastante na parte operacional e que a gente se viu, eu e Manu, conversando sobre se a gente continuar muito tempo aqui e não pensar numa estratégia futura, a gente só vai ficar aqui. Então, teve um momento que houve essa conversa. E foi quando nós começamos cada vez mais os treinamentos das lideranças internas. E hoje a gente consegue ter esse tempo de estratégia, planejamento, né? Tanto é que nós temos essa 2ª unidade, graças a Deus, há um ano. Passou muito rápido, já faz um ano, em julho. E lá nós temos outros 2 sócios que fazem o operacional da loja. Eles nos ajudam muito nessa gestão da nova loja. Então, é você olhar para o negócio um pouco de fora, mas sem perder a sua essência e sem estar totalmente de fora. O fazer com amor, né? Com amor. Lindsay, agora a gente vai finalizar o primeiro bloco, que é o bloco mais estratégico, mais comercial. E agora nós vamos para o 2º bloco com a Mari, que é para falar mais do mão na massa, mas eu vou finalizar com você com umas perguntinhas, jogo rápido. Vamos lá. Eu falo e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Ok. Seu pão preferido é? Pesto. Isso é bom mesmo. Italiano de parmesão e pesto. Apesar que eu tô apaixonado pelo de queijo com goiabada. Queijo com goiabada também. Seu fermento na vida é? O amor, sempre. Com quem você gostaria de dividir um pão na chapa? Com a minha esposa. Sempre. Cheiro de pão te lembra? Minha avó. Quem é você na fila do pão? Uma sonhadora que luta todos os dias para fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Chique. Fiquem ligadinhos aí, que agora a gente vai passar algumas imagens das 2 unidades, tanto da unidade que fica no parque, quanto a unidade que fica na Vila Ema, e já voltamos no 2º bloco. Voltamos para o nosso 2º bloco, hoje batendo um papo com as meninas da Bendito Seja,
pães artesanais. E agora nós vamos falar com a padeira, a moça que põe a mão na massa. Seja bem-vinda, Manu. Muito obrigada. Que bom, vamos lá, vamos falar de pão. Agora Sim. vamos falar de mão na massa. Melhor coisa do mundo, pão. Manu, explica pra gente como que é esse processo de fazer o pão. Vamos lá, vamos começar do comecinho ainda. Como que entra o pão na sua vida? Nossa, eu não consigo pensar na minha vida sem pão. Aham. Eu como todo dia, penso todo dia, vejo referência online todo dia, vejo pão em qualquer lugar todo dia. Eu sou a louca que tá em qualquer espaço, pego um pão, vê o que tem de ingrediente, vejo um produto diferente no mercado e falo, será que dá pra fazer um pão? O pão é minha vida, virou minha vida, ainda Chique. bem. E você fez algum curso, você fez especialização, você é autodidata? Como que é esse processo de criação? Eu fiz faculdade de gastronomia e durante a faculdade de gastronomia eu decidi que eu ia ter uma padaria. E daí não tive. E quando eu e a Lindsay, a gente fundou a Bendito, eu não cuidava da parte de produção, que a gente tinha um outro sócio no começo que cuidava da produção. E eu ficava paquerando a produção lá. Fiz um curso de panificação artesanal para relembrar tudo que eu tinha aprendido nos tempos de faculdade, para usar no dia a dia. E tem, acho que uns 6 anos, que somos só nós duas e eu assumi toda a produção. E então fiz a faculdade, depois fiz esse curso bem longo e aprendo todos os dias. Todo dia eu aprendo. Que legal. Só para dividir com vocês uma historinha do pão. O pão ele surgiu mais ou menos em 6000 a.C. no Egito. E na Grécia ele foi aperfeiçoado, teve as suas técnicas muito aperfeiçoadas. E lá naquela época o levain era considerado produto de uma herança. Era passado de pai para filha o levain. E por que vocês vão entender porque eu estou querendo falar isso? No século XX, com a industrialização, cai o levain, entra a fermentação química para que o pão fosse feito e criado em larga escala. No final dos anos 2000, o pão volta a ser redescoberto nessa questão da padaria artesanal, com fermento natural, que é onde dá o boom das padarias artesanais. Explica pra gente o que é o levain. O levain, ele é um organismo vivo, ele é uma mistura de farinha com água, leveduras e bactérias selvagens. Então, ele é um bichão lindo que a gente tem que alimentar e cuidar todo dia, controlar a temperatura, controlar só água potável que entra, o tipo de farinha. A gente alimenta com farinha tradicional e farinha de centeio. Então, é um organismo vivo que a gente consegue multiplicar diariamente para fazer a base dos outros pães. Porque ele é o fermento do pão que a gente vende hoje em dia. Você falou que durante a Revolução Industrial não tinha como, com o boom que teve de necessidade de produção, não tinha como você esperar 20 horas para um pão fermentar. Então entrou aí o fermento biológico, o seco e o fresco. Mas esse resgate é mais que necessário para uma boa alimentação, né? E é o que a gente usa todos os dias. Então a gente alimenta o nosso levain todos os dias, faz ele crescer, fica forte e põe nos pães. Chique. Hoje na padaria vocês trabalham quantos tipos de pães vocês têm no menu hoje? Tem isso? Nossa, tem esse dado? Tem muitos. O que eu te falei, de verdade, de ver um ingrediente e testar, isso a gente acaba criando muitos pães, né? Muitas variedades. Mas por dia a gente tem uns 3, 4 integrais, uns 3, 4 italianos, fora baguete, fora focaccia, fora cinnamon roll, fora as invenções do dia a dia, assim. Mas se eu pudesse dar um número de que a gente tem semanalmente, uns 30 diferentes, 100% diferentes um do outro. Você tem essas receitas todas catalogadas? Todas catalogadas. Eu tenho uma No futuro viria um bendito livro? Já pensou nisso? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Meu sonho é escrever um livro. Quem sabe não pode ser esse bendito livro. Olha, me veio isso na memória agora. Por que eu vou falar isso, tá, gente? No ano passado, foi no ano passado a receita do pão, do Dia das Mães? Foi no ano passado. Foi. A Manu criou uma receita de um pão maravilhoso. Era pão brioche? Era uma massa de brioche. Era uma massa de brioche com lâminas de amêndoa, laranja, raspas de laranja. Fantástico. E ele não está no cardápio mais. Não. Então a gente fez no Dia das Mães desse ano de novo. Eu lembrei disso. Você acha que quantos pães quantas receitas você já criou? Nossa,
Muito. Semana passada inventei uma péssima, que deu tudo errado. Eu achei que era um pão que ia ficar fenomenal, de chocolate com Goldberry. Eu falei, esse pão vai ser incrível. Não funcionou. Então, a cada, 30 acertos, tem um que eu acho que vai ser o pão da vez. E nem sempre aí tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é ir testando. Mas toda semana pensa numa coisa nova. Comprei um tomate especial essa semana, deve chegar semana que vem, que ele é conservado diferente, um tomate cereja diferente. Então, vai ter esse pão daqui a umas 2, 3 semanas. Eu vou pesquisando as coisas na internet, achando uns produtos diferentes, colocando. Isso é legal. Eu gosto de perguntar essa questão do processo criativo, porque a gente vê a forma como a pessoa transforma a ideia no produto final, como que você busca, porque muita gente que às vezes está assistindo a gente fica no básico e acha que criar uma coisa nova, uma receita nova, requer muito estudo, sim, mas mais que estudo, é pesquisa. Pesquisa e teste. O que eu falei, acertos e erros, né? Esse pão de Goldberry eu achei que ele ia ficar incrível. Não rolou. Tá tudo novo, bem. Não, já tô pensando o que eu vou mudar ali. E a gente testa e põe todo mundo pra provar. Gente, fiz esse pão aqui, o pessoal faz, gente, prova que vai dar certo. Às vezes dá muito certo, às vezes, daí quando dá muito certo, que foi o de goiabada, por exemplo, que você falou, nossa, não sai do menu. Eu já pensei em mudar para fazer com doce de leite cremoso dentro, todo mundo, falei, calma, vou testar. Em casa a gente come ele como sobremesa. Que ele é bem recheadão, ele é bem né? recheadão, coloco ele na air fry, então ele dá a goiabada derrete. É muito bom. Eu pensei em fazer um com mel, porque não sei, tem que pensar mais, mas fazer um pão mais pro doce, com cacau e mel, para ele ficar bem adocicado, comer com uma geleia, sabe? Uma geleia bem pedaçuda, assim. Tô pensando nisso. Acho que é melhor a gente parar, né? Acho que não é melhor a gente parar. Não, a gente não vai parar, não. Vai fazer diferente. Vocês vão lá na Bendito comprar o pão de vocês. E que é melhor, não precisa ir. Tá com preguiça? Tem delivery, não tem? Tem delivery, de segunda a sexta. Conta pra gente aí como que faz para comprar os pães, ou se não quiser ir lá, fazer com que o pão chegue até eles. É só mandar um WhatsApp pra gente. Pode entrar no nosso Instagram, tem o Linktree lá que você consegue entrar no nosso WhatsApp, mandar uma mensagem, a gente te manda o menu de pães do dia e você recebe pão em casa. Ou iFood, a gente tá no iFood também. É só chique. Pedir. Manu, tem alguma coisa que a gente não falou na entrevista inteira que você queira falar para o nosso público? Pão é muito bom, coma um pão. É isso. O pão, ele é o alimento da vida, ele está em todas as mesas, é um alimento super democrático, ele atende de crianças a idosos, e a gente põe muito amor no que a gente faz, a gente tem um time muito dedicado, por esse time que a gente consegue estar aqui hoje batendo esse papo com você. Então, tudo que a gente faz é para a gente ficar bem e comer bem, e para todo mundo também. Semana passada, aliás, tem um pão que chama Pão Paraná. Vou te contar uma curiosidade deste pão. Ele é um pão com a massa da baguete francesa, ele é redondo, é um pão tipo um pão bola bem crocante. Ele é uma delícia. Ele fermenta no aro, então ele fica mais macio. Ele é um pão muito gostoso. Para sanduíche ele é perfeito. A gente vê pão todos os dias. Tem 2 casas em São José que nunca tem pão. É a minha e a da Lindsay. E faz umas 2 semanas alguém comentou com o meu marido e com a esposa da Lindsay e falou assim, nossa, aquele pão Paraná é maravilhoso. Os 2 fizeram assim, o quê? Que pão que é esse? Pão Paraná? E a gente, é um pão lá que tem de vez em quando. Pronto, agora toda semana tem que fazer pão Paraná para levar para casa, porque todo mundo come muito bem e gosta muito dos pães. E é isso que eu acho que todo mundo tem que fazer, comprar pão. E agora a gente tem que levar para casa pão, porque não tem pão em casa. 2 curiosidades que não tem nada a ver. Você faz pão em casa? Nunca fiz. Não. Eu não faço pão em casa. O Bruno faz uma focaccia maravilhosa. Mas você não? Não. E outra, essa é de padeiro mesmo. Que hora que você acorda? Nossa. Olha, hoje em dia, com o time maravilhoso que a gente tem, eu chego lá umas 6, às vezes eu chego até umas 6:30. Tô me sentindo, assim, a que acorda tarde. Padeira-chefe. Padeira-chefe. Chega às 6:30 na padaria, já tem cheiro de pão. Mas eu acordo umas 4. Hoje eu cheguei lá 5 horas, porque a gente teve uma encomenda enorme para hoje, ainda bem.
Então, se você quiser fazer um evento corporativo, a gente faz brindes também, viu? A gente fez 900 mini pães hoje. Olha que maravilha. Muito bom, e ficaram lindos. Passa o endereço para eles. 2 endereços. A gente tem na Rua Bacabal 140 e na Rua Padre Rodolfo 300, na Vila Ema e no Parque Industrial. De segunda a sexta, das 8 às 19 e sábado, das 8 ao meio-dia. Elas não abrem domingo, tá? Mas vocês podem pedir e o pão vai para vocês no domingo. Com certeza. Pode pegar o pão na quinta, ele dura até segunda-feira. Eu falei isso porque eu já reclamei. Poxa, abre domingo. Mas não, domingo tem que guardar mesmo, tem que descansar. E domingo tem produção para ter pão na segunda. Então, todo dia tem produção. Legal, vamos lá. Pra gente finalizar, as nossas perguntinhas. Vou fazer as mesmas, tá? Tá. Ela teve tempo para pensar, hein? Nossa, eu já esqueci as perguntas. Seu pão preferido é? Cranberries e nozes. Seu fermento na vida? Ai, o amor. Ai. Com quem você gostaria de dividir um pão na chapa? Putz. Ai, com a minha família inteira. Eu tô tão carente, com saudade da minha família. Meu pai não tá aqui. Minha família inteira. Haja pão, hein? Haja pão, porque é gente, viu? Cheiro de pão te lembra? Dedicação. Me lembra trabalho bom. Não trabalho de, lembra trabalho. Lembra, tipo, putz, trabalhei, fui atrás, fiz. Eu chego em casa todo dia, daí meu marido e minha enteada, nossa, você tá cheirando pão. Fico feliz. Às vezes eu fico fora da produção, eu chego em casa cheirando nada. Então, você não tá cheirando pão hoje. Eu, nossa, não trabalhei, sabe? Eu fico com essa sensação. Quem é você na fila do pão? A que acorda cedo para comer pão e quer fazer pão para todo mundo. É isso. Chique. A que quer fazer pão para todo mundo. Chique. Alimentar todo mundo. Alimentar, justamente. O pão ele alimenta o estômago, mas alimenta a alma também. Alimentar, bom, a gente que trabalha com comida, né? Alimentar o outro é a coisa mais linda do mundo. É um ato de serviço lindo. É bonito, a gente tem que se dedicar, tem que se empenhar, tem que estudar, tem que querer, tem que fazer um sanduíche, um lanche. Ele é... Qualquer coisa que você faz é lindo de alimentar. Eu tive numa queijaria essa semana e eles assinam que eles dizem que o queijo é a poesia do leite. Olha que a gente lindo. pode finalizar dizendo que o pão nada mais é do que a poesia da farinha. Deixa eu falar uma coisa linda, que eu acho linda. A gente foi numa feira de panificação uns anos atrás e eu encontrei com um rapaz que foi o rapaz que vendeu os primeiros fornos, primeiros equipamentos de padaria que a gente comprou, e a Lindsay, foi esse rapaz que vendeu pra gente. E Sr. Elídio. E eu encontrei com ele e ele ficou surpreso de ver, tipo, nossa, ainda estão aí no jogo, sabe? Sim, ainda estamos aqui, Sr. Elídio e tal. E eu estava com a Paulinha e com um outro ajudante que trabalhou com a gente um tempão. E ele olhou para os dois e falou: gente, o trabalho de vocês é o trabalho mais bonito do mundo. Vocês já pensaram que vocês pegam um saco de farinha e transformam num pão maravilhoso? Quando ele terminou de falar, tava eu, a Paulinha e o Joedson, os três com o olho cheio de lágrimas, tipo... E é muito lindo, é muito maluco você pegar um saco de farinha e transformar num pão, gente. É lindo isso. Isso é lindo. Eu sou apaixonada. Quer ouvir essa poesia? Bendito seja Pães Artesanais. Sim. Padaria das Meninas. Meninas, obrigado. Muito obrigado por vocês terem vindo. Acompanhem nas redes sociais o Insta das Meninas. Passa o Insta aí pra eles. É @benditosejapães. Tem no Instagram, tem Facebook. E a gente tá todo dia postando, todo dia tem coisa, tem conteúdo. Tem os nossos parceiros que sempre fazem coisas também e postam por lá. Chique. Muito obrigado. Galera, obrigado. Fiquem ligadinhos. Lembrando que, se é gastronomia, influenciou ou vai influenciar aqui na região Serra da Mantiqueira, Vale, Litoral Norte, São José dos Campos, Fundo do Vale, tem aqui no nosso podcast. Valeu!